No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 5 dicas de café da manhã para o controle do diabetes gestacional. O café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. Quando a gente fala em diabetes gestacional, controle glicêmico, todas as refeições do dia são importantes e o café da manhã não é diferente. Então ele precisa ser uma refeição completa, com alimentos que sejam fontes de carboidrato, de proteína, de gorduras boas. Pensa que ele vai ser a base do seu dia, né? Ele vai fornecer nutrientes importantes para que você consiga seguir o restante do dia sem outros desconfortos, mal-estar, enjoo, enfim, alguns sintomas aí que podem acontecer em mulheres na gestação e principalmente com diabetes gestacional. Então, lembrar que todos os nutrientes são importantes e o carboidrato também. Então, restringir o carboidrato dessa refeição não é indicado, inclusive pode ser um risco muito grande para o desenvolvimento do bebê e ainda pode ter um efeito contrário no controle das glicemias. Uai, Tati, mas como assim? Eu não tenho que restringir carboidrato para controlar as glicemias? Não é o carboidrato que faz aumentar essas glicemias? Na verdade, o carboidrato em excesso e tipos de carboidratos inadequados. E outra coisa, a forma como você combina esse carboidrato com outros alimentos é muito mais importante, né? Vai impactar muito mais a sua glicemia do que apenas retirar simplesmente esse carboidrato, tá? O carboidrato é um dos nutrientes chaves para o ganho de peso do bebê, principalmente a partir do segundo trimestre, tá? Muitas gestantes acabam tendo diagnóstico de diabetes gestacional ali no final do segundo trimestre, né? Virando para o terceiro trimestre, entre 24 a 28 semanas, quando realiza o teste de tolerância oral à glicose, que é a curva glicêmica. E aí, quando se vê diante das alterações nesse exame, entra em pânico, acaba assustando, e aí o clássico café da manhã, que é ovo e às vezes um copo de leite, ovo mexido, um copo de leite, etc. É o que eu mais vejo aqui na prática no consultório. E esse não é o mais indicado. Quando você faz essa restrição de carboidrato, logo no início da manhã, você pode sentir enjoo, sentir fome, sentir fraqueza, que vai virando uma bola de neve ao longo do seu dia. Bom, agora eu vou te dar 5 ideias de composições de café da manhã que você pode utilizar se você acabou de receber o diagnóstico de diabetes gestacional. Primeiro, uma das receitas que eu gosto muito, que é saborosa, que pode ser utilizada até mesmo em substituição ao pão, para aquelas meninas que têm sensibilidade e acabam aumentando a glicemia quando consomem esse tipo de alimento. É a panqueca de banana com aveia, tá? Uma receita bem simples, rapidinha de fazer ali na frigideira, 5 minutinhos você faz. Um ovo, 2 colheres de sopa de aveia, pode botar um pouco de canela, uma banana, amassa tudo, né? Faz a massa e deixa grelhar na frigideira, tá? E para acompanhar, Tati, o que eu posso acompanhar nesse café da manhã com a receita da panqueca de banana com aveia? Bom, aí tem várias opções. Por exemplo, panqueca de banana com vitamina de leite batido com morango é uma opção. Pode ser um copo de leite e a fruta separada, aí tem só tomar cuidado, né, de ser frutas de baixo índice glicêmico, então, por exemplo, uma maçã, enfim. Esse tipo de combinação é uma alternativa para o diabetes gestacional. Opção 2. Para quem gosta, tem necessidade, tem o hábito de comer pão, não é proibido consumir esse alimento no diabetes gestacional. Você só precisa saber a quantidade e a combinação desse alimento com outros, né, nessa refeição. E um cuidado muito importante quando você for comprar pão no supermercado é ler o rótulo, tá? Muitos pães integrais só tem cara de integral, mas não são integrais de fato. Então, para ele ser integral, ele além de ter 100% integral no rótulo, você tem que ler a lista de ingredientes. Se tiver a seguinte frase, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, é farinha branca, tá? Esse não é um pão 100% integral. Pão integral é aquele que só tem farinha integral na sua composição e não farinha branca. Importante lembrar que praticamente todos os pães integrais que a gente encontra nos supermercados
possuem açúcar na composição. Isso não significa que você não pode comer o pão integral, desde que ele esteja dentro de uma rotina, né, dentro de um plano alimentar bem estruturado para você. É possível sim incluir esse pão integral no seu café da manhã sem alterar as glicemias. Então vamos lá. Quando você inclui o pão integral nessa refeição, é fundamental a presença da proteína. Então vamos pensar na seguinte combinação: 2 fatias ali pequenas de pão integral, numa média de 50 gramas dessa porção, junto do patê de ricota. Como fonte de proteína, você pode utilizar ovo mexido ou ovo cozido, 1 a 2 unidades. Ou então há outras opções, por exemplo, da proteína, como se você fizer um patê de frango, um patê de sardinha, enfim, tem que ter a proteína nessa refeição, tá? E para fechar, você pode acompanhar de castanhas ou aquela mesma vitamina que eu sugeri antes, né? Que é uma vitamina com frutas de baixo índice glicêmico, vitamina de maçã, vitamina de morango, frutas vermelhas, vitamina de abacate, enfim, é uma boa combinação para incluir o pão de forma, por exemplo, ou qualquer outro tipo de pão no seu café da manhã. Opção 3. Você pode fazer, por exemplo, um creme de abacate com leite ou iogurte natural e acompanhar de receitas de bolos integrais, né? Que às vezes a gente não coloca o açúcar, pode substituir na receita por adoçante ou por outros tipos de fruta, né? Por exemplo, a maçã é uma fruta docinha, então nesse tipo de receita acaba não sendo necessário utilizar o açúcar como ingrediente e aí a gente consegue manter um índice glicêmico, né, a carga glicêmica menor nessa refeição. Opção 4, que pode dar certo para algumas gestantes com diabetes gestacional. Para aquelas que gostam de pão de queijo, né, tinham o hábito de consumir esse alimento que acaba de certa forma, dependendo do contexto que for consumido, impactando na glicemia. A receita de pão de queijo de frigideira, ele pode ser uma opção e uma alternativa muito saborosa para esse alimento no café da manhã, tá? É uma receita proteica que a gente acaba utilizando aí nos ingredientes ovo, uma pequena quantidade aí de tapioca e vários tipos de queijo nessa receita, tá? E para acompanhar, uma sugestão que eu dou é iogurte natural com frutas vermelhas e chia, por exemplo, um mix de castanhas, né? Adicionar fibra, gordura boa nessa combinação vai ajudar a manter o índice glicêmico, né? A carga glicêmica dessa refeição mais controlada. Com isso, o impacto que essa refeição teria na sua glicemia vai ser muito menor. Por último, uma das receitas que eu gosto bastante também, que é a aveioca, né, com queijo, tomate. É muito simples de fazer: ovo, aveia, mistura, coloca na frigideira, recheia. Ai, Tati, eu quero rechear com alguns outros ingredientes. Pode colocar um pouquinho ali de recheio de patê de frango, por exemplo, acompanhar com um copo de leite. É uma receita bastante versátil. Importante lembrar que essas sugestões de receitas e combinações, elas têm que fazer parte de um planejamento muito maior e estruturado de maneira individual, né? Cada gestante tem uma sensibilidade diferente a um determinado alimento. Por exemplo, tem gestantes que conseguem muito bem tolerar, sem alterar aí o consumo das glicemias, por exemplo, com pão e até mesmo a aveia e até mesmo a tapioca. Já outras gestantes mais sensíveis, quando consomem esse tipo de alimento, veem as suas glicemias subirem mais um pouco e aí a gente tem que pensar em algumas opções de substituição para essas sugestões de café da manhã. Por isso que é essencial fazer o diário alimentar, ter o hábito de, no mínimo, registrar o que você consome naquelas refeições que principalmente tendem a aumentar mais as glicemias, tá? Isso faz com que você tenha uma consciência muito maior sobre a sua alimentação e sobre o impacto que esses alimentos ou essas refeições gera na sua glicemia, tá? Então, fazer o diário alimentar, registrar as suas refeições, os alimentos que você consome em cada momento do dia e junto com o mapa glicêmico é essencial para que a gente possa, de fato, entender o que dá certo, o que dá errado no planejamento e propor mudanças de forma muito mais natural, sem sofrimentos, né, sem muitas restrições desnecessárias. Lembrando que o que dá certo para uma gestante pode não necessariamente dar certo para outra gestante. Cada gestante é única, cada gestação tem suas particularidades e é por isso que a gente precisa conhecer
cada uma à sua maneira. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, assim você não perde nenhuma novidade que eu trago, e não deixe também de me seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!